uma curiosidade sobre o movimento feminista. Diferentemente do que as pessoas acreditam, as primeiras ideias e fundadoras do movimento feminista não surgiram de mentes femininas, mas sim de pensadores revolucionários. E já no século XVIII, período conhecido pelos estudiosos como proto-feminismo, proto que quer dizer aquilo que vem antes do oficialmente conhecido como movimento feminista. No século XVIII, a primeira feminista teórica, Mary Wollstonecraft, já foi altamente influenciada por ideias, né, tanto do iluminismo quanto do anarquismo individualista. Mary Wollstonecraft conheceu seu marido Gilbert Imlay e conheceu com ele as ideias do anarquismo individualista. Gilbert Imlay foi o autor do livro Os Imigrantes, e neste livro ele faz apologia ao divórcio e também defende a ideia de que as pessoas deveriam ser livres para praticar toda e qualquer forma de sexualidade sem pensar nas consequências. Afinal de contas, o anarquismo individualista ensina isso, que a pessoa tem que fazer de um a tudo para satisfazer a sua vontade sem pensar no amanhã. Mary Wollstonecraft fica grávida de Gilbert Imlay e ele a abandona. E por conta disso, ela tenta suicídio 2 vezes. Depois, ela conhece seu segundo marido, William Goldwyn. William Goldwyn, conhecido como um dos pais do iluminismo, o iluminismo que nasce no século XVIII, também chamado como Idade da Luz, período em que as pessoas abrem mão, né, trocam sua fé em Deus pela razão e também pela ciência. William Goldwyn era totalmente contra o casamento e era também contra a monogamia. Ele passou durante toda a sua vida fazendo críticas, né, a esse padrão, né, tradicional, sempre criticando tanto a monogamia quanto o casamento. William Goldwyn era o principal inimigo do mais importante pensador do conservadorismo, que foi o Edmund Burke. Mary Wollstonecraft foi tão influenciada, né, por esses caras que ela chegou ao ponto de dizer que casamento é uma fraude. Mary Wollstonecraft foi quem incentivou a própria irmã a abandonar o marido e o filho. E Mary quem organizou, quem planejou, quem esquematizou tudo para acontecer a fuga da irmã. E essa irmã depois sofre sérias consequências por causa dessa aventura. Mary Wollstonecraft também se apaixonou por Henry Fuseli. Ela teve vários amantes. Ela se apaixonou perdidamente por Henry Fuseli, só que o cara era casado e ela chegou ao ponto de propor à esposa dele para que elas dividissem o mesmo homem. Claro que a esposa não aceitou, mas o que ela está fazendo aí? Ela está propagando a ideia que na época era conhecida como amor livre, mas que hoje nós conhecemos como poliamor. Mary Wollstonecraft acreditava também que homem ou mulher não passavam de construção social. Então ela acreditava que se a mulher fosse educada como homem, ela também seria como um homem, né? E aí que nasce a primeira ideia, né? Aí que a gente conhece a sementinha da ideologia de gênero. Lembra? A ideologia de gênero prega que não existe homem, não existe mulher, existe um gênero que é uma construção social. Enfim, voltando para Mary Wollstonecraft. Então, ela vai reproduzir, ela reproduz, né, as ideias que ela adquire, né, com esses pensadores revolucionários. Nessa mesma época havia, no século XVIII, um Marquês de Sade, que era muito famoso. Ele era um pornógrafo, ele escrevia romance pornográfico, ele era misógino, ele dizia que, ele chegou ao ponto de dizer que mulher só existia para satisfazer ao homem sexualmente falando. Ele tinha relação sexual com o animal, ele incentivava as pessoas a fazerem o mesmo, ele difundia a ideia da masturbação pela França, e ele seguia essa linha, né, moral. Então, ela foi muito influenciada por esses caras, e essa mesma influência a gente percebe não só em Mary, a gente percebe
no decorrer do movimento feminista através das feministas teóricas, das fundadoras. Então, quando a gente pensa que houve um período em que o movimento feminista foi cristão, foi brando, foi leve, não houve isso. Desde o início, o movimento feminista é radical, ele continua radical. Essa é a linha dele. A principal autora do movimento feminista, né, Kate Millett, que foi quem escreveu o principal livro do movimento, chamado Política Sexual, é ela quem afirma que o objetivo principal desse movimento, nem de longe, é lutar por direitos civis, mas sim destruir o sistema patriarcal e instalar uma revolução sexual. Revolução sexual que começa lá no proto-feminismo, como a gente acabou de dizer. Então, ao longo do movimento, a gente vai percebendo essa sequência, né, da revolução sexual sempre presente. Nós poderíamos citar várias feministas teóricas que reproduziram essas mesmas ideias, e para isso não faltaria exemplo, mas nós podemos pensar aqui na clássica Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, né, por volta de 1949, ela estava fazendo a mesma coisa. Ela e seu amante Jean-Paul Sartre, filósofo francês, famoso também, eles estavam vivendo uma sequência de aventuras desregradas sexualmente falando. Simone de Beauvoir aliciou várias de suas alunas menores, teve relação sexual com elas. Não só isso, Jean-Paul Sartre ficou animado, pediu para que Simone de Beauvoir o ajudasse nessa mesma aventura. Simone de Beauvoir coloca essas alunas na cama de Jean-Paul Sartre, eles formam trisais e ela tem vários amantes, ele também vários amantes, e isso acontecendo tudo ao mesmo tempo. Simone de Beauvoir conhece, acho que todas as aventuras possíveis de sexualidade. Essas meninas, alunas dela na época, né, várias ficaram até grávidas. Simone de Beauvoir não só providencia o aborto, como ela ajuda a realizar. Várias meninas têm inicialização ao álcool, à droga, várias ficam com depressão, enfim. Tudo isso a gente vai caminhando pela história do movimento feminista e vai vendo uma sequência, né? Uma repetição dessas mesmas ideias revolucionárias do ponto de vista sexual. Interessante é que Simone de Beauvoir, quando chega no final de sua vida, ela escreve uma carta a um de seus amantes e nessa carta ela diz o seguinte, que tudo que ela queria era ser uma das mulherzinhas de Sartre. Por quê? Porque Sartre se referia às mulheres recatadas, às mulheres que seguiam um padrão tradicional, né, moralmente dizendo, ele se referia a elas como mulherzinhas. E aí, depois que Simone de Beauvoir experimentou todas as aventuras sexuais possíveis, as mais depravadas, enfim, aquelas que ela ensinava, que ela pregava, que ela dizia que era aquilo que ia tornar a mulher liberta, era aquilo que ia tornar a mulher feliz, que a mulher precisava sim se libertar, experimentar tudo aquilo para ela se sentir realizada. Pois bem, ela experimentou e no final de sua vida ela percebeu que nada daquilo fez dela uma mulher livre e muito menos uma mulher feliz.